Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma noite abençoada para vocês de domingo, que Deus venha falar conosco por intermédio dessa palavra. Eu não estou no meu estúdio né, hoje, então fazendo um vídeo um pouquinho diferente, fora do local que normalmente eu gravo. Mas eu quero deixar para vocês uma mensagem, trazer para vocês uma palavra aqui nessa noite, que essa palavra seja um pouquinho de alento e de refrigério. Peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se quiser mais detalhes sobre os projetos, né, tem 3 projetos que têm sido uma grande bênção. É só você mandar uma mensagem para o WhatsApp aqui embaixo que eu te respondo com mais informações sobre o funcionamento desses projetos. Às vezes aquilo que nós sonhamos e planejamos, aquilo que idealizamos ao longo de anos, acaba sendo desfeito. Os nossos sonhos são desfeitos. E talvez por uma atitude nossa, que acaba resultando nessa situação, né, de um sonho perdido como consequência. Às vezes não é uma atitude nossa, às vezes é uma atitude de uma outra pessoa. Escolhas, isso, área financeira, área sentimental, familiar. Quantas vezes nós trilhamos uma jornada, investimos tempo, recursos, saúde, amor, carinho, dedicação para aquilo e aquilo acaba morrendo. E aquilo acaba se perdendo, se desfazendo. E todo aquele investimento de anos, de tempo, de tudo, né? Todos os nossos recursos, esse investimento ele se perde. Né? Essa é a sensação que você tem, uma sensação de impotência, de ver algo pelo qual lutamos tanto, pelo qual demoramos tanto tempo para estabelecer, que foi desfeito. Eu falei que às vezes por conta nossa, por conta de uma outra pessoa, mas também muitas vezes as circunstâncias da vida, né? As circunstâncias da vida, aquilo que acontece, e isso acaba gerando esse cenário. Os personagens bíblicos, eles trazem para nós ensinamentos, e alguns deles tiveram seus sonhos frustrados, especificamente Jacó. Jacó, eu já diversas vezes falei sobre ele aqui. Ele tinha um sonho de ser abençoado, de ter a bênção da primogenitura. Ele valorizou essa bênção, ele lutou por essa bênção. E quando abençoado pelo seu pai, em lugar do seu irmão Esaú, eu não vou me aprofundar muito na história, uma história bem conhecida, ele viu aquilo tudo pelo qual ele lutou se perdendo. Aquilo tudo pelo qual ele tanto desejou. O pessoal está um pouco calor aqui, então vou ficar um pouco suando aqui, mas amém. Tá tudo no controle. Então ele viu aquilo tudo se perdendo, aquilo tudo, sabe, ficando para trás, porque ele se viu numa situação onde ele tinha que sair do lugar onde ele morava, Canaã, e tinha que ir para um outro território, para um outro lugar, atravessar o Jordão e ir para uma terra um pouco distante. Então, todo o planejamento de Jacó foi desfeito. Todo o planejamento de Jacó, tudo aquilo pelo qual ele se empenhou durante anos. Um outro personagem que eu posso citar, José. Os sonhos que José teve, certamente, dentro de uma visão lógica, para ele estava relacionado àquela vida que ele tinha ali, na tenda de seu pai, da sua mãe, junto com seus irmãos. Para ele era aquilo. Nós conhecemos também a história de José, também não precisa se aprofundar. Nós vemos que todos os sonhos dele foram frustrados quando ele foi vendido para uma caravana ismaelita e levado até a terra do Egito. Então, são personagens como Noemi, que saiu da terra de Judá, foi até o território de Moabe, e chegando lá tudo deu errado, perdeu seus filhos, perdeu seu marido, morreram, voltou com uma das suas noras, com Ruth, e aquela situação toda de vida destruída, de todo o planejamento dela de vida inteiro, já na sua velhice, como reconstruir uma vida já com os anos avançados, depois de tanto tempo. Às vezes nós chegamos numa etapa da nossa vida em que fica difícil voltar lá para trás. A gente não quer entregar currículo, a gente não quer de novo começar lá do início, porque a gente já está numa fase da nossa vida que a gente fez isso tudo há muito tempo atrás e cansa. E aí a gente se vê numa situação onde a gente teria que estar com tudo estabilizado já, né, naquele período mais tranquilo da vida, onde nós desfrutamos de tudo aquilo que ao longo de anos construímos, mas a vida vem, nos prega uma peça e nos deparamos com uma situação inusitada, uma situação de destruição,
e uma situação onde temos que buscar de Deus uma reconstrução, como esses personagens. Nenhum deles foi desamparado pelo Senhor. Nenhum deles teve de Deus um não como resposta. Deus disse: sim, eu vou restaurar a sua vida. Sim, eu vou te conduzir nesse processo e vou te exaltar sobremaneira. Foi assim com José, foi assim com Jacó, foi assim com Noemi e tantos outros personagens, e não será diferente contigo e comigo. Deus sabe pelo que você passou, Deus conhece a tua trajetória, o Senhor sabe a dificuldade que você tem passado, o Senhor sabe que tudo foi destruído numa altura da tua vida onde você já tinha plantado tudo, e era hora somente de colher, e veio o inimigo e destruiu, e veio o inimigo e tomou, e veio o inimigo e roubou aquilo que era a tua bênção. Ele sabe, Ele conhece os planos que foram frustrados, Ele conhece os sonhos que foram destruídos, Ele conhece a plantação, a colheita que foi pisada por Satanás. Mas não é o fim. Ruth e Noemi. Noemi, quando ela viu aquele cenário, ela disse: olha, não me chamem mais de Noemi, me chamem de Mara, porque eu sou amargurada. Ela pensou que era o fim. Certamente Jacó e José pensaram que era o fim quando viram aquela situação de dificuldade. E talvez hoje, nessa noite, você pense que é o fim. Talvez você olhando para a sua vida e pensando em tudo aquilo que poderia estar vivendo hoje, não está vivendo, e de uma maneira surpreendente, você está vivendo isso que você tem vivido, você pensa: olha, é o fim. Eu cheguei no meu fim, não tenho para onde ir, não tenho o que fazer, não tenho como fazer. Eu não esperava isso. Às vezes nós olhamos algo pensando há 1 ano, 2, 3 anos atrás. Se fosse pensar 3 anos, 1 ano depois, a gente não imaginaria estar na situação que nos encontramos muitas vezes. Talvez você não imaginasse estar nessa situação. Deus sabe pelo que você está passando, minha irmã. O Senhor sabe o que foi destruído, varão. Deus sabe qual foi a área da tua vida, qual foi o teu sonho que foi frustrado. E Ele pode restaurar. E Ele pode te abençoar. E Ele pode mudar o cenário. Ele ressuscita sonhos. Deus ressuscita sonhos. Olha as reviravoltas que Deus fez na vida de José, que Deus fez na vida de Jacó, que Deus fez na vida de Ruth e Noemi. Olha a reviravolta, como Deus mudou o cenário, como Deus usou toda a destruição, todo o caos, toda a derrota, tudo aquilo que o inimigo fez, tudo aquilo que aconteceu para desfavorecer esses homens, essas mulheres, e o Senhor usou para abençoar, para favorecer. Deus está usando esse cenário, Deus está usando esse caos, Deus está usando essa situação, Deus está usando toda essa dificuldade que você tem enfrentado e tem passado, para te dar uma bênção de vitória no final da tua trajetória, para te levantar, te exaltar no final desse teu processo. O mesmo Deus que escreveu a história deles, o mesmo Deus que exaltou a vida deles, tem uma exaltação para você, tem uma bênção para você. O grande segredo: eles não desistiram do Senhor. Não desistiram. Cansados, abatidos, talvez até incrédulos. A gente vai terminar dizendo isso aqui. Quantas vezes estamos incrédulos, quantas vezes estamos cansados, estamos abatidos. Aqueles homens, aquelas mulheres não desistiram de Deus. Não desista. Não desista. Continue crendo. Continue confiando, continue aguardando, porque Deus vai te entregar o teu milagre. Descansa. Que Deus te abençoe nessa noite de domingo. A paz do Senhor Jesus.